Então, já de início, eu queria recomendar alguns livros para que a gente possa aprofundar depois o que nós vamos ver aqui. Um deles, A Música na Igreja, Donald Husted, que deve ser ainda publicado, se não me falha a memória, pela Edições Vida Nova. Esse é um livro que eu diria um dos poucos referenciais que nós temos hoje que fala um pouquinho de toda a herança da música na igreja primitiva, na evangelização, movimento da reforma, e também alguns capítulos finais falando sobre um pouco da chegada da música no Brasil. Um outro livro da Denise Frederico, que é um trabalho de mestrado, A Música na Igreja Evangélica Brasileira. Então, Denise Frederico é também um conteúdo excelente para nós olharmos um pouquinho do histórico na música. E dois mais contemporâneos. Esse, que era primeiro com um título chamado Movimento Gospel, se não me falha a memória, que se tornou Música Cristã Contemporânea, do pastor Sandro Baggio. Música Cristã Contemporânea, do Sandro Baggio. E um outro que ainda deve estar em catálogo, Música Cristã Contemporânea, Renovação ou Sobrevivência, um trabalho do Sérgio Fred Júnior. O Sérgio Fred tem uma herança presbiteriana independente, frequentou muitos anos depois a Comunidade de Jesus em São Paulo. Ele é mestre em música e também em ciências da religião, e é, curiosamente, a pessoa hoje que coordena uma casa de música aqui em São Paulo, que na verdade, é internacional. Blue Notes, que é um espaço de música, principalmente para jazz, para música contemporânea. Ele coordena esse espaço do Blue Note aqui em São Paulo, e tem vários Blue Notes no mundo, e que fala um pouquinho de uma história que os outros livros normalmente não falam, que é um pouco da história do movimento que aconteceu junto com a música cristã, dentro do universo presbiteriano independente, que caminhou ao lado da chegada da teologia da libertação, mas um movimento que gerou muita música e muita produção de música, e que tem sido, lamentavelmente, ignorado pela igreja evangélica de maneira geral. Então, vamos orar. É um curso de pessoas cristãs, então a oração ela é sempre bem-vinda. Muito obrigado por esta noite, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez. E ao olhar a história e a ação do Senhor na história da tua igreja, que a gente possa perceber essas manifestações de criatividade que estão a serviço do teu reino, da tua mensagem, e como nós podemos lidar não só com a música, mas com a cultura, dentro da nossa perspectiva da fé cristã. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Erlon, podemos caminhar com as nossas grades, os nossos slides. Muito bem, adoração, cultura, música na adoração, na evangelização e na cultura. A Bíblia não nos fornece um tratado ou um capítulo específico sobre música para esgotar o assunto. Para conseguirmos vislumbrar um ponto de vista bíblico da música, precisamos observar os vários eventos e acontecimentos na vida de Israel inicialmente. A música na Bíblia sempre acompanha um evento histórico. Ela não é vista inicialmente como uma ocupação a ser perseguida por si mesma. A arte pela arte em si. Simplesmente para o deleite pessoal. Mas ela é sempre
uma expressão existencial, espiritual, criativa e cultural. Apesar de termos um pequeno livro que eu recomendo também, da editora Ultimato, a arte não precisa de justificativa, e é uma abordagem bastante interessante, porque a arte, por ser uma expressão dada por Deus, a capacitação dada por Deus aos seres humanos, também pode ser feita apenas para ser apreciada. E isso também está dentro desse entendimento da música na adoração e na palavra de Deus. Música sempre é, portanto, expressão de uma cultura que tem dentro dela também a sua expressão religiosa. O desenvolvimento da música refletirá os vários estágios da vida de Israel. A música desempenhava um papel importante em muitas ocasiões. Gênesis capítulo 4, 21, nós descobrimos que o pai dos instrumentos musicais era... O que você achou do feedback que eu dei? Faz sentido, eu disse? É possível mutar assim? Acho que entrou algum vazamento aí de algum... Sim, fico monitorando aqui e eu já abri, já mutei aqui. Peço pessoal que tome cuidado aí com os microfones para a gente evitar essas interrupções. O pai dos instrumentos musicais era Jubal. A gente brinca entre os batistas que foi a primeira junta batista do Líbano, né? Mas não era. Jubal, filho de Lameque, 7 gerações depois de Adão. Ele inventa a lira, ele inventa a flauta. O nome Jubal, chifre de carneiro com significado, traz em si uma referência ao mais destacado dos instrumentos em Israel, a saber, o shofar. Jubal tinha um irmão, Tubal-Caim, que fabricava ferramentas de bronze e de ferro. Ele provavelmente deve ter tentado construir os primeiros instrumentos de metal, tais como a trombeta. Lembrando que o shofar, nesse novo movimento recente, das 2 últimas décadas, tentando se resgatar uma expressão de adoração de música da tradição hebraica, quiseram trazer novamente esse significado como se fosse um instrumento profético que anunciava a presença de Deus, algo que Deus ia fazer na nação e na história. Mas, como nós já dissemos, as nossas expressões culticas hoje, elas vão ser representadas nas diversas etnias, culturas e línguas aonde a música chegar. O livro de Gênesis, capítulo 31, nos apresenta um instrumento adicional, que é o tamborim. Ao mesmo tempo, o primeiro conjunto para execução de música e manifestações de júbilo. A música ela está sempre presente nas festas judaicas, no ensino da língua hebraica e na compreensão da lei do Senhor, como no livro de Salmos. Nós sabemos que o livro de Salmos, todos eles foram musicados, o que ajudava na assimilação do conteúdo daquela experiência retratada em cada um dos salmos. Às vezes uma experiência de lamento, experiência de alegria, experiência de celebração, experiência de arrependimento de pecados, experiência de consagração, mas sempre com um objetivo didático. A música foi dada pelo próprio Deus para um propósito educacional. Deuteronômio capítulo 31, o Senhor deu a Moisés a ordem para escrever um cântico e ensiná-lo aos filhos de Israel, com o propósito explícito de fazer com que se lembrassem, através daquele cântico, aquilo que Deus havia feito por eles. Esta é uma ilustração muito boa do uso do cântico para o propósito de memorização e de lembrança da palavra. Uma prática em uso hoje nas escolas e nas sinagogas judaicas.
Então, a música tem um elemento aí fundamental pedagógico para compreender-se, para se decorar a lei do Senhor. Isso também nós testificamos hoje, né, na nossa experiência cultica, de como ela nos ajuda a guardar e a gravar a mensagem e o conteúdo da palavra de Deus. Ela ilustra, então, uma conscientização do poder da música para intensificar e aprofundar uma experiência que acontece basicamente no coração. Quando nós falamos que a música toca o nosso coração. A música tem essa linguagem universal, de sensibilizar pessoas nas diversas culturas. Então, isso é muito significativo, porque por ela ser uma linguagem universal, você pode ouvir uma música que não tem necessariamente a ver com a sua cultura e você se identificar com ela. Ah, mas no quê? No ritmo, na harmonia? Não, você ouviu aquela música tocou seu coração, te sensibilizou. Isso é algo que existe no poder da música. Música feita nos primeiros séculos do cristianismo. No Antigo Testamento, a música teve grande importância na tradição e na cultura hebraica, assim como as manifestações de arte. No Novo Testamento, nós também encontramos referências que mostravam a importância da música na igreja que surgia e também a sua dependência das práticas judaicas. Nas festas, nas celebrações de atalaias, de manifestações de alegria, nas festas que eram comemoradas constantemente pelos judeus para lembrarem a presença de Deus, a atuação de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus e a condução de Deus diante de todas as outras nações. Os salmos foram incorporados aos cultos religiosos e ao mesmo se deu com os novos cânticos relatados nos evangelhos. O trabalho musical dos poetas cristãos foi sendo incluído no início no repertório da igreja primitiva, conforme os relatos de Efésios capítulo 5, versículo 19, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Algumas características da música em 2 séculos antes do movimento da Reforma. Eu já corrigi esse slide, não tivemos tempo ainda de colocar essa última, mas são características que aconteciam nos 2 séculos anteriores à Reforma. Muito interessante isso, uma herança ainda católico-romana nas missas, no que era produzido pela Igreja Católico-Romana antes ainda da experiência da Reforma. Primeiro, o canto era sempre em uníssono. Então, isso facilitava também os cultos em latim, as expressões para você conseguir acompanhar um canto congregacional. É naquele slide mesmo que estava, Erlon. Esse aí. Esse aí. Não havia acompanhamento instrumental. Os instrumentos na tradição da católica eram considerados pagãos e profanos. É muito interessante isso, porque essa é uma das características que a igreja protestante absorveu. Há muitos cultos hoje, chamados calvinistas, de herança calvinista, que abandonaram a música instrumental, por ela ser sempre associada com instrumentos pagãos. Por exemplo, o órgão, o início do uso do órgão, não ainda na sua função mais primitiva, que era um conjunto de flautas. O órgão era um conjunto de flautas, depois se tornou um instrumento usado com aquela experiência do harmônio antigo, né? E hoje um órgão de tubo, com toda uma herança elétrica e tal.
os órgãos eles tiveram um início também em espaços que não eram espaços religiosos. Então, muito se confunde, né, a questão do órgão, se o órgão tem apenas uma função religiosa, mas ele sempre foi usado em outros estilos de músicas fora do ambiente religioso. Essa dificuldade com a música instrumental continua. As pessoas costumam dizer que música instrumental, numa compreensão bastante superficial da música, ela não tem tanta importância, ela não tem mensagem, né? Então, esse foi um dos argumentos de Calvino, de usarem mais a música vocal do que a música instrumental. O órgão só começou a ser usado no século XII, embora seu uso tenha sido no Ocidente oficializado no século IX. Somente homens e meninos cantavam. Mulheres, a luta é histórica. Somente os homens e os meninos cantavam. As melodias tinham poucas variações de altura e raramente passavam uma oitava, o que nós conhecemos na linguagem musical, que seria o canto-chão, o cantos planos, né? E que não ultrapassava uma oitava. Eu fiz uma música, musiquei um salmo, Salmo 116, que está no LP de Vencedores por Cristo, e é exatamente isso. Era um cântico canônico e não ultrapassava uma oitava, né? Era assim: rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os ritmos eram inteiramente dependentes dos textos, latinos ou gregos. Então, o ritmo tem a ver com a métrica, com as letras, absolutamente dependente dos textos, né? Seria difícil, né, Raul Seixas viver nessa época, né? Eu queria estar contente porque o Senhor me concedeu um domingo para ir com a família da pipoca aos macacos. Muita letra para pouca métrica, né? As melodias acompanhavam as acentuações das frases poéticas, conhecidas como estilo melismático, que se opunham ao estilo silábico, uma nota para cada sílaba, e o salmódico, várias sílabas para a mesma nota. E a música vai se tornando, então, mais acessível para os coros bem treinados e quase que desaparece durante um período aí de 2 séculos o canto congregacional. Para você fazer uma coisa mais rabuscada, né? Com mais usando mais elementos de harmonia, isso vem e chega com a música polifônica, com a experiência da Reforma, e a Reforma também traz essa contribuição. Podemos ir um pouquinho mais para frente, Elon. Essa maneira de cantar foi se tornando difícil para as congregações e acessível apenas para coros bem treinados. Assim, o canto congregacional, por incrível que pareça, se vê afastado das missas e só voltaria a ele no século XVI com a Reforma Protestante. Depois de 2 ou 3 séculos, o canto comunitário desaparece completamente. A estética sonora herdada da Igreja Católico-Romana e que se apresenta inicialmente na Igreja Protestante, ela favorecia a execução e não o canto comunitário. É interessante que a gente vê esse movimento acontecer também no Brasil, né? Nós herdamos a liturgia
dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, e essas liturgias eram conduzidas pelos sacerdotes, inclusive a parte da música. Então, você ia não para participar de uma experiência comunitária, mas de assistir a um culto público que era conduzido pelos seus sacerdotes e também conduzido da parte musical. Então, você ia assistir uma execução de música e pouco participando dela de maneira comunitária. Por outro lado, os coros bem treinados, os coros de monges, de clérigos, cada vez mais se aperfeiçoavam e, por vezes, se dividiam em dois grupos. Cantavam alternadamente um cântico antifônico ou respondiam a um solista, que é um canto responsivo. Na maioria, a grande parte dos salmos eram o que a gente chama de... fugiu agora a palavra, eu vou lembrar daqui a pouquinho, mas agora me deu um branco, né? Então, eu canto daqui e a congregação responde de lá, né? Isso foi... o cântico responsivo foi também ocupando um espaço na liturgia e nas músicas das missas e depois dos cultos protestantes. De grande importância, no início o decreto do imperador Constantino deu a oportunidade do cristianismo ser expresso dentro dos templos. Então, a instituição, desde aquele período com a chegada de Constantino, é que foi trazendo essa necessidade da música ser usado agora nas liturgias oferecidas, que não era o caso da igreja dos 2 primeiros séculos, porque ela se reunia escondida, nos lugares, nas casas. Então, não havia essa necessidade desse rebuscamento, desse uso da música dessa forma mais litúrgica. A igreja rapidamente se expande, estabelecendo vários centros de liturgia em toda a Europa. Oficializada para o mundo romano, a padronização dos ritos e cânones vão ser modelos por vários séculos. Destaques para Santo Ambrósio, bispo de Milão, que no século IV adaptou elementos teóricos da música grega, e São Gregório, o grande Papa 590-640, que ampliou o trabalho de Ambrósio e estendeu para a igreja da época um padrão musical que foi imutável por séculos, a conhecida música gregoriana. Então, a gente vê todos esses movimentos logo depois que a igreja se institucionaliza e que começam a apresentar, então, essa possibilidade do uso da música. Muito bem, vamos chegar um pouquinho mais próximo, para nós entrarmos um pouquinho mais, aterrissarmos nas nossas heranças. Com o pano de fundo dos problemas religiosos do século. Um momentinho só que eu dei uma engasgadinha aqui. Das descobertas de novas terras e a eclosão das tecnologias das artes do século XVI, a Igreja assiste à mais séria de suas crises, surgindo, então, o movimento da Reforma Protestante. Lutero desencadeia um movimento organizado, buscando uma firmeza doutrinária, depois de tantas manipulações políticas e de tanta infiltração de elementos profanos, considerados profanos na Igreja Institucional Romana. Esse rompimento deu início, então, à Igreja Protestante. E esta igreja busca, desde cedo, uma elaboração de sua liturgia com uma estrutura mais clerical, nova e diferente da católica, que, de seu lado, preocupa-se em fortalecer um movimento de contra-reforma. A música chamada sacra acompanha essa divisão, buscando suas distinções nos cultos. Eu já fiz essa referência para uma das aulas anteriores, que esta é uma das primeiras distinções que acontecem na Igreja Protestante, que trouxeram grande confusão até hoje. Pelo fato da Igreja Protestante querer
expressar a sua forma litúrgica diferente da Igreja Romana, e não conseguindo no início, uma das maneiras era investir nas expressões de música. Então, a adoração ela foi confundida com música exatamente pela manifestação da igreja institucional nas suas liturgias. As pessoas começaram a entender o conceito de adoração misturado com música, e essa é uma das grandes tragédias, para mim, uma das grandes heranças ruins que a igreja protestante trouxe, porque as pessoas começaram a confundir adoração com música, e essa compreensão distorcida permanece até hoje, para muita gente. Quando falamos de adoração, as pessoas logo pensam em quem vai cantar e quem vai tocar. E nós já vimos que adoração e culto, ela tem uma amplitude muito maior do que apenas essa nossa expressão musical. Como Lutero era poeta e músico, desde cedo cuidou com muito interesse da música da nova igreja e procurou restaurar o canto congregacional, usando uma melodia acessível e uma harmonia simples em 4 vozes para os textos das Escrituras traduzidos ao alemão. Salmos e hinos 113, 640, cantor cristão 323, Hinário Evangélico 206, 254. São hinos de tradição e traduzidos do alemão. A música Castelo Forte se tornou conhecida como hino da Reforma e como símbolo universal de evangelização. Os calvinistas, no seu momento de reforma, usaram os mesmos princípios, harmonizando melodias para os salmos metrificados em língua portuguesa, em língua francesa, que é o conhecido, famoso Saltério de Genebra, que teve a sua primeira edição em 1564. Recomendava-se que cantassem nas suas casas e em reuniões da igreja. Os corais participavam ativamente dos cultos públicos, consolidando, então, também uma reforma musical. Eu preciso chamar a atenção, aí agora é como músico. É muito interessante. A música em uníssono era mais difícil de ser cantada do que em 4 vozes. Intuitivamente, eu tive essa experiência pessoal, por exemplo, com um grupo conhecido desta igreja, do Movimento da Mocidade para Cristo, que é o Quarteto Vida. Se você conversasse com as meninas, elas tinham mais dificuldade em cantarem todas em uníssono do que cada um ir para suas vozes e nos intervalos das harmonias com que cantavam. Muito interessante isso, né? Porque às vezes você está numa mesma comunidade e para você conseguir cantar e acompanhar na tonalidade, às vezes você tem que sentar num banco diferente ou ir para longe de alguém que é muito desafinado. Eu conheci uma pessoa que viajou comigo num treinamento de vencedores e ele era conhecido como Roberteto, porque ele cantava as 4 vozes simultaneamente de tão desafinado que ele era. Então, todo mundo chamava ele de Roberteto. Aí chegava na igreja, ele cantava sempre num banco que ficava isolado, porque todo mundo saía de perto que não conseguia acompanhar a melodia. Então, é interessante que a polifonia ajudou a educação dos ouvidos, ajudou a educação musical, ajudou você a entender em que região você, de fato, cantava, se era um soprano, se era mezzo-soprano, se era um barítono, se era baixo, né? Isso ajudou na educação musical dentro das igrejas. Lutero, além de canto, incentiva a evolução de técnicas musicais dos compositores e o uso dos instrumentos de sopro, cordas e percussão. Vou fazer uma avaliação e uma crítica aqui de que nós, no Brasil, de maneira geral, somos um povo preguiçoso. Nós não queremos estudar música, nós queremos sair cantando. Nós não queremos aprender a tocar um instrumento, nós já queremos estar numa banda tocando lá na igreja e pronto.
Você não estuda, você não quer se preparar melhor, você acha que Deus não espera de nós a excelência e somente a, a singeleza, a sinceridade do que você oferece. Nós não podemos esquecer que Deus também tem ouvido, que Deus também tem bom gosto, que Deus quer que a gente faça as coisas com excelência quando Ele nos confia dons e talentos para executarmos na área da música. Então, existem músicos que executam as suas obras musicais e tem músicos que executam a música, acabam com ela, porque não estuda, não se prepara e não faz aquilo com excelência. Então, normalmente você ouve muita execução da música em algum culto que você participa. Porque existe uma piadinha entre músicos, né? Que na música você tem arranjo e desarranjo, versão e aversão. Então, a pessoa ouve e fala assim, não, aquela música era muito bonita no original, né? Porque o cara conseguiu fazer um desarranjo da música, né? Isso acontece muito aí no ambiente da música. A música na adoração no Brasil. Erlon, eu estou sem relógio hoje, não sei porque eu esqueci aqui, você me ajuda, de vez em quando me dizem que horas que é, para eu poder não sair muito. Ok, Nelson. Então, aproveitando a sua voz, que é um grande cantor já experiente, se puder ler aquele primeiro parágrafo em branco, seria bem legal. Lê para nós aí. Vamos ler. Os primeiros cânticos evangélicos soam no Brasil no próprio século de seu descobrimento, o mesmo da Reforma. Trazidos em circunstâncias diversas, vários viajantes alemães luteranos como Hans Staden, Heliodoro Fobano e Ulrico Schmeidel divulgaram na mesma época a música de Lutero e outras entoadas em conjunto pela Igreja Calvinista na Baía de Guanabara. Pode ir mais. Foi realizado o primeiro culto evangélico no Brasil no dia 10 de março de 1557 por pastores enviados pela Igreja de Genebra através do pedido do vice-almirante Villegagnon, que estava em expedição no Brasil. Ele apostatou da fé, afastando-se da Igreja Reformada, e conseguiu uma confissão por escrito dos cristãos sob tortura, condenando-os à morte no dia 9 de fevereiro de 1558. Podia-se ouvir as vozes dos prisioneiros confortando-se mutuamente, orando e cantando salmos. Obrigado. Só um comentário até aí. Então, isso para nós é muito significativo e é histórico. Os primeiros cânticos evangélicos de conteúdo protestante, com conteúdo da Reforma, eles chegam no Brasil debaixo de tortura, martírio e morte. Não foi com festa-baile, não foi com entretenimento, guardadas as devidas proporções e alusão, não foi num show gospel. Não, os cânticos são ouvidos pelos os primeiros mártires que chegam no Brasil por causa da apostasia do almirante Villegagnon. Podia-se ouvir as vozes dos prisioneiros se confortando mutuamente, orando e cantando os salmos enquanto estavam sendo mortos, torturados por se identificarem com a mensagem cristã e a mensagem da Reforma. A adoração também está ligada ao martírio daqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor. O exemplo de muitos na história da Igreja Cristã, desde os tempos apostólicos, com o sacrifício dos primeiros mártires, emudeceram as primeiras manifestações de música evangélica no Brasil, e esse silêncio durou aproximadamente 60 anos. Quem pode ler o próximo parágrafo do século XVII?
Coube aos holandeses a atividade evangélica no Brasil, desenvolvendo-se as suas realizações musicais, quer no interior dos templos, quer no trabalho de evangelização que tiveram entre os portugueses nativos e Pode seguir mais um pouquinho, Edinho. estabelecidos em Pernambuco, trouxeram da Holanda mais pastores e ministros de música. Maurício de Nassau incentivou durante seus 8 anos de governo no Nordeste brasileiro a difusão da música evangélica. Nos conventos de Olinda e nos cultos da Igreja Reformada, celebravam-se festas e atos religiosos, com boa orquestra, onde órgãos eram usados, apesar de Calvino ter recomendado abolir a música instrumental e que usasse isso no a capela. Muito obrigado. Muito interessante observar isso. Esta é uma herança que está presente em toda aquela realidade em torno ali de Pernambuco, depois a coisa caminhando um pouco mais para o Ceará. Eu tenho uma história ligada com isso, né? Porque os bomílcaras vieram aí dessa chegada dos holandeses que invadiram Olinda e que foram ali para a região de Crato, né? Esses holandeses tiveram filhos com pessoas ali do Crato. E os padres também, né? Os padres ali tinham uma herança, tinham um filharal, né? Eu sou descendente de um desses padres, Lima Verde, que teve, deixa eu ver certinho, 9 filhos. Então, isso está entrelaçado com a história da música cristã no Brasil. Muitas igrejas com aqueles órgãos, né? Depois esses órgãos foram para a região ali de Minas Gerais, chegaram até aqui para o sudoeste, da herança que vieram com as igrejas tradicionais, como a luterana, anglicana, episcopal, batista, presbiteriana, metodista e todos os outros segmentos. Então, é importante nós observarmos isso, porque as igrejas, além de começam a trazer com as músicas com os missionários que chegam aqui e que começam a se instalar no nosso país. Podemos caminhar um pouquinho mais. Erlon, pode, por favor, continuar? Século XVIII? Século XVIII. Tivemos a ausência de documentos musicais evangélicos no Brasil com a restauração do governo português. Cerca de 150 anos separou o cultivo dos salmos e corais da Igreja Reformada Holandesa, da execução litúrgica anglicana que se seguiu no Rio de Janeiro. Pouca atividade missionária evangélica no Brasil. Continuar? No século XIX, a partir da segunda década deste século, voltam a soar no Brasil os cânticos evangélicos, entoados nos cultos regulares por anglicanos e luteranos e também entre os metodistas. A partir da segunda metade desse século, entram em uso, ao lado dos salmos e corais, os hinos de criação anglo-americana, trazida pelos missionários que iniciam os trabalhos evangélicos permanentes no Brasil, dando estabelecimento das igrejas congregacional, 1858, presbiteriana, 1862, metodista, 1871, a batista, em 1882, episcopal, 1890, e outras denominações protestantes evangélicas. Nelson. Pois não. Só uma perguntinha, só porque eu estou com essa dúvida, talvez alguém possa ter também. Quando você fala de cânticos evangélicos, você está falando exclusivamente da igreja protestante, correto? Protestante. Essa é a dança protestante. Nós estamos falando exatamente da chegada da música protestante no Brasil. E agora já estamos falando da primeira repercussão nas denominações históricas. Ok, obrigado. É importantíssimo ressaltar agora, obrigado, que isso pode interromper quando quiser, qualquer pergunta. Comporta-se, então, agora um período de 2 fases. Primeira, uma de formação dos inários, 1855 a 1932,
Organização dos inários eclesiásticos, via de regra com produções estrangeiras traduzidas para o português. Nada de novo debaixo do sol, inclusive com os movimentos contemporâneos que se instalaram no Brasil, com as suas músicas traduzidas e incorporadas nos nossos cultos públicos. A segunda fase é a fase de consolidação, a partir de 1932, onde toma corpo a produção nacional desses inários, com o aparecimento de inspirados poetas e compositores. Vários desses inários já com alguns compositores portugueses e compositores brasileiros. Então, é uma tentativa de dar alguma sensibilidade para a nossa cultura, para a produção nacional, com a chegada do Evangelho. Organizam-se também os coros e há um crescimento na execução e na participação congregacional. Apesar disso, a inódia que herdamos, na grande maioria, não considerou ou incorporou elementos da cultura do Brasil, junto à teologia e às partituras. Muita dificuldade das lideranças denominacionais em integrar a nossa cultura, inclusive quando pensamos no uso da poesia, dos ritmos e das harmonias. Depois, acho que numa conversa nossa, a gente pode tentar avaliar para saber se nós absorvemos isso ou não. Eu, particularmente, acho que a Igreja Evangélica não assumiu, de maneira geral, a música com as nossas heranças culturais. Ela continua a manter essa mesma dificuldade, diz num discurso que incorporou, que aceitou, que expressa até na sua cultura, mas é raríssimo isso. E hoje, nas igrejas dos grandes centros, as expressões maiores não são as nossas culturais, são as músicas traduzidas pelo fenômeno da globalização e de uma quase que imposição dos chamados ministros de música, os ministros de adoração, de pegar aquilo que é mais... Ou como uma música pode se tornar mais popular se ela não é tocada? Como a música pode ser absorvida pela comunidade se ela não é tocada e cantada? Como podemos avaliar as expressões de culto onde parece que Deus emburreceu? Deus emburreceu. Se eu visito 20 igrejas em Belo Horizonte num domingo, eu corro o risco dessas 20 igrejas estarem cantando os mesmos 10 cânticos durante meses. Durante meses. Você pode mudar de comunidade, de confissão protestante, você chega lá e eles estão cantando as mesmas músicas. Ou apenas fazemos para agradar as pessoas, ou apenas porque a música é muito boa. Não, mas ela só canta e toca porque há a intenção de se colocar na sua expressão cultica. Como é que eu posso fazer uma música popular com a cultura brasileira se tornar popular se eu não canto, se eu não divulgo, se eu não oportunizo para que as pessoas possam também apreciar e cantar essas músicas? É preciso, então, que se busque constantemente uma contextualização para levarmos o Evangelho aos brasileiros em todas as suas realidades e termos um culto mais pertinente à nossa realidade brasileira. Precisamos rever também a teologia e a tradução dos nossos inários, sempre na orientação criteriosa do Espírito Santo e do conselho daqueles que receberam de Deus a habilidade da ministração, do louvor e da música. Vamos parar aí um momentinho, antes de nós citarmos alguns desses compositores. Alguma pergunta até aqui, do que nós vimos? Alguma contribuição? Alguma coisa que você queira acrescentar da sua experiência, daquilo que você recebeu, depois da sua conversão, na igreja onde você chegou? Alguma observação daquilo que nós vimos até agora?
Nelson, Pois não. eu queria perguntar sobre essa questão da cultura, de integrar a nossa cultura e a nossa mensagem, como você falou aqui. Existe uma tendência da gente demonizar alguns aspectos da cultura, não é isso? E nós sabemos que a nossa cultura ela está em processo de ser também redimida pelo Evangelho, né? E como que a gente pode caminhar? Porque alguns elementos que talvez para a maioria de nós aqui sejam estranhos, mas você pensa, por exemplo, vamos citar aqui os batuques, que são muito usados nos terreiros de candomblé e em manifestações que não são muito comuns para a maioria de nós. Mas aí associa-se um batuque, por exemplo, algo assim, a algo satânico, e aí existe a dificuldade de integrar isso numa adoração através da música, né? Como que a gente trabalha essa integração da cultura, desses aspectos culturais que são normalmente associados com expressões pagãs, expressões bem estranhas à nossa experiência de adoração comunitária? A questão fundamental o problema não é o que significa o uso do instrumento ou do batuque ou de qualquer outra expressão. O problema é o que nós fazemos com a associação dentro das nossas histórias. Nosso lado afetivo e a nossa memória, ela capta a experiência de quando nós ouvimos uma música. Tem músicas que você não ouve porque associava com a sua velha vida. A música em si, o ritmo, ou o instrumento em si, ele não é nem sacro nem demoníaco, ele é um instrumento. A questão é que quando você associa aquela música com uma realidade que ou te traz uma péssima lembrança, ou que te lembra um tempo que você não conhecia o Evangelho, ou que você, pela sua experiência, associa com outro culto, você se torna seletivo para não usar. Então, você vê um púlpito ser usado por uma igreja satânica e você fala assim, não vou usar mais o púlpito porque o púlpito foi usado numa igreja satânica. Não tem nada a ver. O púlpito é um púlpito. Eu não vou usar uma luz, porque essa luz me lembra os bailinhos que eu tocava lá, com luz negra. Então eu não posso usar essa luz negra. Eu já vi púlpito sendo feito como iluminação, inclusive com luz negra, vendido para as igrejas protestantes. Quer dizer, a questão é a associação. Você precisa se libertar dessa associação. Vou dar um exemplo que você já conhece, né? Quando eu soube que eu não podia, que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, eu vendi minha guitarra. Eu converti e vendi minha guitarra. Até que um pastor chegou para mim, ministro de música, e falou assim, Nelson, aquela guitarra, ela é um instrumento. Instrumento não é um instrumento satânico e nem divino, ele é um instrumento feito pelo homem, Deus deu capacidade para o homem. Você pode usá-lo ou não, né? Eu conto nessa minha experiência, né? Porque eu já era pecador, eu tinha 2 guitarras, eu vendi uma e guardei outra escondida, vai que um dia eu me arrependesse. Você guardou, foi aquela Les Paul maravilhosa, né, que você tem, não é? Foi, Les Paul, e eu tinha uma Gibson, uma Fender Jaguar, que eu guardei escondido. E eu toquei com a Fender Jaguar no dia do meu batismo, vencendo em Jesus. Então, a questão é a associação. Você viu que eles estão usando Bíblia nos terreiros de macumba? Eu vou parar de usar Bíblia? Claro que não. Mas eles usam velas lá na coisa. Quer dizer que eu não posso usar... A vela tem um símbolo muito bonito. Eu não posso usar velas porque as velas são usadas nos terreiros de macumba?
Ah, então não vou comer mais frango com farofa, porque eles oferecem frango com farofa para o santo, então não vou comer mais frango com farofa. Essa questão da associação nós precisamos nos libertar. E isso é uma coisa que o Evangelho também faz de sanidade para nós. Ah, então agora, sabe, lá naquela seita que eu sigo, os pastores usam terno e gravata, eu não vou usar mais terno e gravata, porque se associou, na minha experiência, que o terno e gravata era usado lá naquela seita que eu seguia, não vou usar mais? Não, preciso me curar dessa péssima lembrança. Eu não sei se eu ajudei ou se eu piorei. Agora, quando as pessoas associam, ela pode associar com o que quiser. O problema é se elas são. Não são. Um instrumento de percussão não é. O tamborim, que nós vimos agora há pouco, né, inventado lá, citado lá no Gênesis, tamborim estava lá. Ah, eu não vou usar tamborim porque nos terreiros de macumba eu uso tamborim. E tem outros instrumentos que nós nem conhecemos. Nós nem entramos ainda nessa matéria mais para frente, mas está aí a riqueza de instrumentos que nós podemos construir em todas as etnias e culturas, e instrumentos que você nunca vai saber o nome porque você não conheceu, e que estão sendo criados hoje. Ô, Nelson. Pois não? Eu estou me lembrando aqui, isso vale, esse seu comentário vale para o samba, inclusive, né? Porque é uma música que ela nos remete à sensualidade, né? Às escolas de samba, mulheres nuas, e tem até uma música muito interessante cantada pelo Gerson Borges, que ele fala exatamente isso. A música chama, dizem que sambar é pecado, né? Mas é um ritmo que Deus nos deu, como qualquer outro, né? Então, é a mesma coisa que você está falando. Depende com o que você, de novo, associa. Eu por exemplo, sou fruto de uma família que cantava as marchinhas de carnaval em casa. Era uma festa. E a marchinha de carnaval que não estava nem associado aí com escola de samba, não era marchinha de carnaval. Minha mãe ensinava essas músicas, ensinava a gente a tocar no violão. Era uma delícia. Cada um associa com a sua história. Um samba é um ritmo que praticamente não é usado, né, nas igrejas, porque... Eu vou dizer por que, principalmente, porque ela tem uma herança chamada afro. A igreja evangélica tem dificuldade de acolher tudo que é afro. Uma igreja protestante que chega com a herança dos brancos do nosso país tem uma dificuldade de lidar com qualquer manifestação culinária ou de expressão cultural que venha dos negros. A igreja protestante demonizou a herança africana de maneira mentirosa, porque a herança africana é lindíssima. O continente africano não é um continente repleto de demônios. Eu tenho uma herança batista de que eu me envergonho, sul dos Estados Unidos, onde os diáconos de igreja eram líderes da Ku Klux Klan. Então, toda manifestação vem da herança protestante, ela vem envolvida numa visão de que a música africana e a música indígena é demoníaca, inclusive para poder dominar e escravizar. Leiam os 2 livros escritos pelo Laurentino Gomes, que fala exatamente dessa herança, que vem embutido nisso. A expansão do evangelho vem embutido em controle. Expansão do evangelho no continente africano, David Livingstone, herança inglesa, vem tudo junto com colonização. Aí eu costumo brincar com o pessoal, né, que a nossa base de samba está lá no Antigo Testamento, porque já tinha samba lá. Para quem estuda a Bíblia, sabe quem é Sambalá.
Então, nós temos que olhar com o senso crítico, e daqui a pouquinho nós vamos entrar para saber o que é cultura. O que nós cantamos todo domingo está impregnado de cultura. Tanto o hino como um cântico que você cantar hoje, que veio pela Hillsong, que vem pela Vineyard, vem repleto de cultura. É um modelo cultural, é uma maneira de expressão cultural. Mas o brasileiro não foi acostumado a entender isso. Ele nem estuda a Bíblia olhando o pano de fundo cultural. Ele pega o texto e vai usando de qualquer jeito e fala, mas eu não posso usar esse texto de qualquer jeito, eu preciso saber o que vem por trás. Qual é o contexto disso? Por que essa mensagem chegou aqui? Quem é que está expressando essa forma de adorar? Se é uma visão grega, se é uma visão hebraica. Nós não estamos acostumados a lidar com a cultura. Então, o órgão que tem um início e que é associado com músicas de boteco, de boate, não deveria ser usado na igreja. Por quê? Porque quem tocou órgão baseado fora da igreja associa o órgão com o uso lá fora. Aí chega na igreja e vê o órgão também lá, não vou usar o órgão. Porque o órgão me associa, eu tocava órgão lá. Nelson, Então, pois não. Eu queria perguntar também sobre algo que você falou. Eu vou parar até aqui o compartilhamento da tela, a gente pode voltar, se for o caso. Sobre algo que você falou, que é sobre a grande tragédia de associar a adoração à música, né? E isso, se eu entendi bem, começou com uma tentativa da Igreja Reformada de se diferenciar um pouco da tradição católica romana, correto? Inicialmente ela não conseguiu, porque as missas eram muito próximas da expressão cultica do início. Aí começou a se mudar primeiro o conteúdo, depois começou a se mexer na forma estética. Os templos já tinham a questão estética arquitetônica, com as expressões lá, mas a questão da música depois foi necessário um diferencial, porque a Igreja Luterana queria anunciar o Evangelho dentro da realidade alemã. Então, ela começa a descobrir esse novo caminho, o quê? Pegando coisas da sua cultura. Lutero foi lá e falou assim, como é que eu vou divulgar os valores da reforma? Vou pegar uma música popular. Pegou a música popular e colocou o conteúdo da reforma, da mensagem doutrinária da reforma. Para quê? Para que isso pudesse chegar na cultura alemã e esses valores fossem difundidos. Eu já cantei isso uma vez, ele já cantou isso no Sul do Céu N vezes, né? Se eu chegasse no Brasil, Nordeste, e começasse a cantar assim, já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis, prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Não pode? Por que não pode? Foi o que Lutero fez. Começou a procurar dentro da cultura alguma coisa que pudesse expressar aquilo. Se eu chegasse já com asa branca, todo mundo já saía cantando. Pode completar a tua pergunta. Para onde a gente está caminhando nesse sentido? Até que eu mencionei lá no chat um pouco mais cedo, quando você falou que houve o distanciamento aí do canto congregacional, e hoje isso está mais ou menos acontecendo, né? Então, me parece que já, inclusive, tem um pouco dessa mentalidade. Músicos, cantores, são chamados de adoradores. E então, só os músicos que podem adorar, para onde que a gente está caminhando com esse distanciamento do canto congregacional, já que há uma ênfase na música performática,
em algo mais de apresentação mesmo, parecido com um show nas igrejas, né? E com essa mentalidade, para onde a gente está caminhando com isso? Eu não sei, tem algum lugar mais para baixo do que fundo do poço, não? É o subsolo do poço, talvez? Eu estou esperando assim que ricocheteie e começamos a subir o poço de novo, entendeu? Mas não é isso que eu consigo ver, porque você sabe da nossa caminhada, né, Erlon? Você sabe quando mudou essa chavinha, nós vamos chegar agora juntos, né, no restante da aula, se nós tivermos tempo, se não tivermos, não temos problemas, a gente pode completar na outra segunda, se houver aula. A igreja não conseguiu absorver os elementos da nossa cultura. Talvez a única igreja que conseguiu absorver um pouco mais ainda é a igreja pentecostal. Mas a igreja tradicional, não. Se você visitar alguma igreja, você pode sair de manhã, chegar um missionário fora desse país, alguém chega no Brasil e fala, oh, cheguei no Brasil, que maravilha, quero assistir um culto na cultura brasileira. E, Erlon, me leva numa igreja que eu possa ouvir a expressão do nosso culto na cultura brasileira. Você vai levar ele para sua casa. Vai levar lá vai no mostrar. CPC. A Alessandra está falando. Oi? Vai levar lá no CPC. Sei. No dia que o ministro do Louvor estiver inspirado em colocar a música brasileira. Não, estou falando porque existe uma na nossa igreja. Não, então, eu estou falando. Estou falando assim, você vai ter uma dificuldade. A pessoa fala assim, eu queria tanto ouvir um samba para a glória de Deus. Que igreja você vai levar? Eu queria tanto ouvir um chorinho para a glória de Deus. Nossa, eu queria tanto ouvir um machixe para a glória de Deus. Não, eu queria ver um frevo para a glória de Deus. Com amor, com fervor, por Cristo, prontos a sofrer. Com amor, com fervor. Você vai ter que... né? Já fiz isso com a Confraria das Artes. Começamos a cantar a música, todo mundo falou, eu já ouvi isso daí. Daqui a pouco entramos com amor, com fervor, por Cristo, prontos a morrer. Aí ninguém reclamou. A gente teve uma funcionária, quando a gente tinha a rotisseria, que ela era de uma igreja assim. Como é que chama? Não sei. Não sei uma igreja que ela tinha, ela era não. Dessas bem pentecostais. O Erlon tinha gravado, junto com a banda MPC, era um samba, né? Porque Ele Vive, nós fizemos em um sambinha, né? De Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Aí fez um samba e tal. Aí o Erlon foi mostrar para ela. Nossa, Elisângela, olha que legal esse hino. Nós gravamos o hino. Ele colocou no carro. Aí ela ficou assim, olhando para a gente com uma cara e falou assim, nossa, mas estragou a música. Estragou ele. Vamos cantar junto aí, ó. Pode. Tá todo mundo de microfone ligado, Erlon? Não, mas pode ligar, vai dar uma bagunça muito grande. Mas... Não, liga todo mundo que nós vamos cantar, vai. Liga todo mundo, vai. Pode acessar aí, pessoal. Pode seguir, olha. Pode ligar o microfone. Vamos lá, assim. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é ruim da cabeça. Todo mundo junto. Ou é fraco na fé. Quem não gosta de samba, vamos lá. Bom sujeito não é ruim da cabeça. Ou é fraco na fé. Pronto. Ô Nelson, só para te falar, eu acho, a gente já, né, são 9h15, eu acho que tem muito conteúdo, eu sei pelos slides, para a gente acabar hoje. Eu acho que a gente podia pensar mesmo mais uma aula na semana que vem, aí a gente termina lá, e a gente pode continuar aqui agora nesse momento, como a gente faz a interação ao final, né, com as participações aí, os comentários, as perguntas, e a gente continua o conteúdo na
na semana que vem e fecha na semana que vem. Deixa eu só terminar, então, esses 2 slides que falam de alguns dos músicos, tá? Tá bom, então eu vou compartilhar aqui novamente. Isso. Chegou aí, né? Beleza. Alguns compositores e ministérios que são dignos de nós citarmos aqui, tá? Pelo menos esses das heranças mais tradicionais dos nossos inários. Robert Kelly e sua esposa Sarah Kelly foram os pioneiros da inódia evangélica no Brasil, prepararam para uso do trabalho que estabeleceram em terra brasileira a coleção Salmos e Hinos, cuja primeira edição veio em 1861, e há mais de um século segue os evangélicos brasileiros sem distinção denominacional. A coletânea ampliou-se gradativamente e continua a enriquecer de novas produções. Antônio José dos Santos, fundador do jornal Imprensa Evangélica, teve vários hinos encontrados nos Cânticos Sagrados e Salmos e Hinos. Ricardo Holden, escocês, foi compositor junto com o Dr. Kelly, cooperou com a Igreja dos Irmãos Unidos e publicou o inário Hinos e Cânticos Espirituais que ajuda e serve a Igreja Cristã no Brasil. Alexander Blackthorne iniciou o trabalho presbiteriano em São Paulo, compilou o inário Cânticos Sagrados e retornou depois ao uso dos Salmos e Hinos. Luiz Vieira Ferreira, engenheiro militar, maranhense, poeta, autor de 35 hinos que integram o inário Cânticos, oficial da Igreja Evangélica Brasileira, também nos Salmos e Hinos. Roberto Horton, argentino, viveu 46 anos em Portugal, trabalhou com a Igreja Metodista e escreveu numerosos cânticos, 36 dos quais figuram nos Salmos e Hinos. John Boyle, missionário presbiteriano, organizou e publicou a coletânea Hinos Evangélicos e Cânticos Sagrados, sendo que 19 produções encontram-se nos Salmos e Hinos. Júlio Ribeiro, mineiro, ajudou Boyle na revisão do inário que publicou e tem alguns hinos também nos Salmos e Hinos. James Houston, missionário presbiteriano, trabalhou na Bahia e em Santa Catarina, auxiliando Boyle em seus inários e 17 cânticos de sua autoria. Manuel Antônio de Menezes, pastor presbiteriano, nascido em Portugal e compositor de 16 cânticos. Justin Nelson, missionário metodista, autor de vários hinos, tendo 7 nos Salmos e Hinos, como conhecido: saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai. Já cantamos isso muitas vezes, né? Henry Maxwell Wright, um nome intimamente ligado à enologia luso-brasileira. William Ensminger contribuiu com a letra de 70 hinos para o cantor cristão, foi também o primeiro redator do Jornal Batista, esse é um dos mais conhecidos, Salomão Ginsburg, de origem judaica, nasceu na Polônia, fundador do Seminário Teológico Batista do Norte, precursor do cantor cristão, inário oficial dos batistas, tendo 106 cânticos seus incluídos nele. Podemos citar ainda vários nomes, como José Calazans, Walter Kupfer, Antônio Alcântara, Renato Ribeiro dos Santos, Aldo Krieger, Júlio de Oliveira, Léo Schneider, Alberto Hessen, Guilherme Loureiro, Jaci Marasquim, João Wilson Faustini e Léo Alcântara. Põe um pouquinho só para frente para fazer dar um gostinho, Elo. Nós vamos falar depois dos movimentos, tá? Nos últimos 50 anos. Semana que vem a gente pode aprofundar isso com mais calma. Pode passar, Elo. Vamos citar vários movimentos, desde a época de Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, até os movimentos dos anos 70, anos 60. E depois, um pouquinho mais para frente, Elo. Aí nós vamos falar sobre evangelização através da música. Depois vamos falar sobre música e... isso, pode ir um pouquinho mais para frente. Vamos falar sobre música e cultura, definir isso um pouquinho mais, Elo. O que significa cultura? Essa é uma das aulas que eu considero muito importantes para a gente desmistificar um pouco, né, de como nós podemos sintetizar
o que é cultura. Vamos falar do movimento gospel e depois daquilo que nós podemos fazer diante deste momento em que nós estamos vivendo. Realmente, já está aí basicamente o conteúdo da próxima aula e podemos conversar um pouquinho mais sobre o que nós vimos hoje.